Muitas pessoas sentem uma energia espiritual atuando contra elas. Muitas pessoas têm vários tipos de medo e elas me perguntam o que fazer. Hoje eu vou te ensinar um salmo que ele é um dos salmos mais poderosos dos 150 salmos que existem. Ele inclusive é chamado Shir Shel Pgaim, o cântico contra os ataques, especialmente os ataques espirituais. Eu vou contar hoje para você segredos que você nunca escutou sobre o Salmo 91. Esse salmo, ele começa de uma forma muito curiosa. Ele fala Yoshev Beseter Elion. Ele está sentado num lugar escondido, o elevado, como se Deus está sentado num lugar escondido. Que lugar escondido é isso? Do que a gente está trazendo? Eu vou te ensinar os segredos místicos do Salmo 91 e depois como eles vão ajudar a sua vida. Quando você vai recitá-los, para que você vai recitá-los, em que sentido eles vão ser benéficos para você. Você vai ficar hoje de queixo caído, porque realmente é algo impressionante. Não é à toa que o povo de Israel recita ele toda noite, especialmente antes de dormir. O povo de Israel recita ele ao começo de uma nova semana, em algumas situações muito especiais. Agora, isso você também vai ter acesso. Então vamos lá. O que significa esse cântico de que Deus ele está num lugar secreto elevado? Na verdade, a gente está falando da Sfirah, da emanação do Keter, da coroa, que significa algo que está completamente acima de qualquer compreensão ou lógica. Deus ele vai atuar no mundo acima da natureza, através de milagres. Ou seja, o salmista vem para a gente, ele fala para a gente, olha só, às vezes a proteção que você precisa, ela não vai estar em causas naturais. Você vai precisar do sobrenatural para vencer. Por quê? Porque às vezes as influências que existem nesse mundo não são somente naturais. A gente sabe que existem forças espirituais, a gente vê isso o tempo todo e elas são positivas e elas são negativas. A própria Bíblia fala para a gente de anjos, anjos como o anjo Miguel, Michael em hebraico, anjo Gabriel, e ela fala para a gente também de Satã, por exemplo, no livro de Jó. Então existem forças positivas e negativas que elas atuam sobre o ser humano e elas causam em você temores, medo, ansiedade, depressão. Elas causam para você, às vezes, uma sensação de que você queria se conectar ao Criador e não consegue. Então, nesse salmo, você aprende a chegar a algo divino. Nesse salmo, você aprende que Deus ele vai intervir na sua vida através dessa emanação do Keter, dessa emanação da coroa, acima da natureza, completamente de uma forma milagrosa na sua vida. Em outras palavras, quando você recita o Salmo 91, você está se alinhando a uma intervenção divina na sua vida, além da natureza, ao sobrenatural. Então você se pergunta, mas como é que você vai se conectar a esse sobrenatural? Por quê? Veja bem, o grande Arizal HaKadosh, Rabbi Yitzhak Luria, ele faz uma observação fantástica. O Salmo 91, ele tem exatamente 72 palavras. E por que 72? O que tem a ver? Se você contar em português, não vai sair 72, porque você está lendo a tradução, você não está lendo o original e por isso você vai perder muito. Então chegou a hora de você chegar e se cobrar, exigir de você mesmo um novo nível no seu trabalho divino. Uma pessoa com um mês de dedicação na Academia de Moisés, ela aprende o hebraico, ela aprende as letras do hebraico, ela aprende a juntar e formar palavras. Você, em um mês, pode estar falando a palavra com que Deus criou o mundo, a palavra com que Deus falava com os profetas. Essa é a língua. Pensa muito bem nisso. Toma a sua decisão. E aí você vai aprender que o Arizal fala dessas 72 palavras. 72 na Kabbalah significam 72 nomes de Deus. Nós sabemos que existem 72 nomes de Deus que, na verdade, eles são combinações de 3 versículos bíblicos que eles têm 72 letras. E aí você tem uma fórmula para formar cada um desses nomes. E cada um desses nomes, ele envolve uma energia especial. A gente tem, inclusive,
um vídeo no canal que fala sobre esses 72 nomes de Deus. Então, quando você recita o Salmo 91, mesmo em português, mas muito mais, se você está fazendo isso no hebraico, o que acontece? Você está ativando a energia dos 72 nomes de Deus. Ou seja, isso é impagável. E aqui você já está entendendo quais são as consequências positivas disso. Quando você ativa todas essas energias, então todo tipo de klipot, de impurezas, elas não têm como ficar perto de você. Todo tipo de energia negativa não conseguem se aproximar de você. E não somente naquele momento, você traz para você mesmo uma redoma protetora. Não é à toa que eu falei para vocês que esse salmo, ele é chamado o cântico que te protege das impurezas espirituais, dos ataques que podem vir desse mundo que a gente não consegue ver, mas que a gente sente isso através de várias partes do nosso ser, que a gente até vai tratar mais disso. E não é à toa que você vê na continuação desse versículo que a gente falou, Yoshev Beseter Elion, você, que Deus que está sentado nesse lugar secreto elevado, e aí como está escrito Betzel, você vai estar na sombra do nome de Deus, que é Shin Daled Yud, você já vai entender, tá? Que seria Shai depois Dai, um nome só, Itlonan, ou seja, você está na sombra do nome divino. O que significa estar na sombra do nome divino? Significa que você está próximo de Deus, mas sombra é Deus de uma forma oculta. Ele está do seu lado e você não está vendo, mas quem precisa ver, está vendo. Então a pessoa vai estar caminhando com Deus. A gente tem uma noção dessa sombra no Salmo 121, quando você fala Hashem shomrecha, Hashem tzilcha al yad yaminecha. Hashem, Deus, é aquele que vai te trazer proteção. Hashem, Deus, é a sua sombra que vai estar do seu lado direito. E não é à toa do lado direito, porque do lado direito tem mais anjos destruidores do que do lado esquerdo. Isso é um segredo de Kabbalah. Claro que as pessoas na academia conseguem estudar cada vez mais e saber desses segredos. Mas então, você está entendendo que você está se conectando a algo realmente sobrenatural. Você está recitando os nomes de Deus mesmo sem saber disso. E isso está te trazendo uma influência muito grande na sua vida. Agora veja bem, Deus, ele fala que através desse salmo você vai estar dando ordens para os seus anjos, para eles te acompanharem, para eles te protegerem. Existe o conceito na Kabbalah de que cada pessoa ela tem dois anjos protetores, dois anjos da guarda. Não é à toa que a cultura popular fala de anjos da guarda e vira historinha em quadrinho e assim por diante. A base é verdadeira. A base está na Kabbalah e você está vendo, no Salmo já existe isso. Todo mundo sabe que existem anjos, porque Abraão recebeu anjos para falar com ele, Lot recebeu anjos que vieram salvar ele da destruição de Sodoma. E se a gente lê o livro de Daniel, isso aparece tantas outras vezes. Enfim, a Bíblia está cheia do conceito de anjos. E um dos anjos, uma da espécie de anjos da categoria, exatamente os seus anjos da guarda. Só que o que acontece? Às vezes, os seus anjos da guarda, eles estão enfraquecidos. Enfraquecidos por conta do seu comportamento. Às vezes de pensamentos pecaminosos, às vezes de atos errados, atos que não são éticos, que vão contra os preceitos bíblicos. Às vezes a pessoa faz isso por desejo, por impulso, sentimentos errados. Então esses anjos, eles perdem a sua força. Quando você vem e recita o Salmo 91, você está pedindo para eles se despertarem. Fiquem fortes. Olha só, eu estou clamando por Deus, eu estou invocando os 72 nomes de Deus. Então nesse momento, os anjos, eles se despertam e eles se tornam uma proteção espiritual muito forte para você. No canal tem um vídeo também sobre anjos da guarda, vale a pena você dar uma olhada lá. Agora, olha só, a gente vê que no começo do Salmo aparecem dois nomes de Deus. Kel, eu vou chamar aqui, tá? Não vou falar o nome, porque para não falar o nome de Deus em vão, então eu vou falar Kel Shakai, só que em vez do K, bota D. Tá bom? E a mesma coisa o nome Elohim.
A gente sabe que cada um desses nomes, ele tem um significado. Deus, eu acabei de falar, tem 72 nomes, ele se revela para a humanidade, ele se revela nesse mundo de várias formas. Um dos nomes é esse nome de Shaddai. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que Deus está bloqueando ameaças externas. Por quê? Porque o nome Shaddai, ele significa Dai, ele coloca um dai. Dai significa um basta, ele coloca um limite. Está escrito que quando Deus criou os oceanos, ele colocou um limite. Como é que ele colocou um limite para os oceanos? Para eles não invadirem toda a terra, ele usou esse nome, ele se revelou através desse nome. O outro nome é Elohim, que significa o atributo da justiça. Então, o atributo da justiça, nesse caso, ele vem a seu favor. Ele vem impedir com que pessoas más intencionadas, com que forças negativas te ataquem quando elas não têm o direito e o poder. E por que elas não teriam isso? Porque você está se conectando ao Criador. E a partir do momento que você está conectado a Ele, então ninguém tem direito de te fazer mal, nem físico, nem espiritual. Então a gente ganha aqui um nível a mais de proteção. Não é só aquela proteção espiritual, agora você está ganhando uma proteção física também. Mas não para por aqui. Porque a gente tem um versículo que fala que a pessoa não temerá o terror da noite. Noite é um momento místico que significa escuridão, que significa temor, medos. E a pessoa, ela pode carregar dentro dela medo, ansiedade e depressão. E esse salmo, ele consegue lutar contra exatamente 4 tipos de medo que uma pessoa pode ter e ela não consegue seguir a sua vida. Quando uma pessoa está com pânico, quando a pessoa está desesperada, quando a pessoa está com muita ansiedade, ela não consegue fazer nada. Uma das soluções fantásticas, e ela é conhecida no povo judeu. Há milhares de anos a gente faz isso e funciona. É o Salmo 91. A gente tem 4 medos que eles vão ser atacados agora pelo Salmo 91. Número 1 é o medo do desconhecido, e isso está ligado à palavra escuridão que aparece no Salmo. A gente tem medo de ataques diretos, e é a seta que está escrito no versículo. A gente tem medo de doenças, então aparece o versículo que fala de pestilências. E finalmente a gente tem medo de forças invisíveis, daquela energia negativa, de pessoas negativas, de pensamentos negativos. E isso é o que o salmista chama de calamidade ao meio-dia. Então, se a gente vê que hoje em dia a humanidade sofre tanto com os ataques de pânico, o medo, o desconhecido, Deus é uma luz para você. E Ele, através da Bíblia, Ele te dá a solução e as pessoas não conhecem. E é para isso que eu estou te mostrando aqui o Salmo 91. Uma das aplicações mais importantes do Salmo 91 é exatamente para a pessoa que tem todo tipo de ataques de pânico, de medo, de ansiedade, de depressão e assim por diante. Se ela fizer ele com toda a intenção, com toda a kavaná, ela colocar a sua confiança totalmente no Criador, no Eterno, ela se conectar com Ele, a força espiritual desse salmo é tão grande. Vocês não têm ideia como a tradição judaica fala desse salmo há milhares de anos, como ele é dito entre mestres para alunos, para famílias. Vocês estão com esse problema? Esse é o salmo de vocês. E inúmeras, são incontáveis as histórias de salvação. Então, esse é o motivo que nós muitas vezes recitamos o salmo à noite. À noite, muitas vezes, é quando a pessoa ela está com outro momento na alma dela. Às vezes ela se sente desconectada de Deus. Às vezes ela se sente com medo de algo que ela nem sabe explicar. A alma dela fica irrequieta. Então um dos momentos é esse. Outro momento é quando a pessoa ela sai de casa. E às vezes ela sai de casa e ela fala, poxa, mas tem tantos perigos no mundo afora, tem tanta coisa perigosa, eu tô com medo. Então você quer que os anjos da proteção estejam com você? Você quer que Deus crie essa redoma para você? Recita o Salmo 91. Essa é uma tradição que a gente faz, como eu falei, em séculos e anos e depois de anos e depois de anos. É isso que a gente faz
para buscar essa proteção. Uma pessoa quer iniciar um novo projeto e ela tem medo do sócio, ela tem medo da pessoa que ela precisa negociar, então ela tem como pedir uma ajuda especial a Deus. É o Salmo 91. Então, na verdade, a gente está vendo que ele tem muita força, ele tem muitas utilidades, ele traz muitos benefícios. E veja só, aqui no YouTube, o que eu consigo trazer para você é algo, né, um pouco mais conciso, limitado. Imagina quando você aprender o poder que tem na Bíblia toda, porque isso aqui é um dos salmos que está nas Escrituras. Imagina quando você aprender os profetas, imagina quando você aprender o Pentateuco, o Gênesis, quando você aprender muito bem o livro de Êxodos e assim por diante. O seu nível de conexão a Deus, ele passa a ser completamente diferente. A sua forma de compreensão, de proteção divina muda. Eu posso falar para vocês que eu escuto isso diariamente. São centenas e milhares, muitas milhares de mensagens que eu recebi durante a minha vida profissional como rabino, como o estudo da Bíblia, como o estudo profundo através das fontes corretas, embasadas, transformaram meu medo. Essa semana, no Vídeo ESCA, que é quando uma pessoa que está na Academia de Moisés pede a minha orientação, porque cada pessoa que está na academia, ela pode pedir a minha orientação uma vez por semana e ela recebe um vídeo meu respondendo só para ela. Então uma pessoa me falou: Rabino, na minha casa estava cheio de idolatria e eu comecei a ter pesadelos e a minha avó estava fazendo um monte de coisas erradas e você me ensinou uma técnica para acabar com isso. Rabino, na mesma semana eu não tinha mais pesadelos, acabou essa influência. Ele falou: Rabino, eu preciso de mais ajuda agora, eu quero mais disso. E é claro que eu ensinei ele e orientei ele. Curiosamente aqui, não disse para ele o Salmo 91, disse um outro poder muito grande para ele, tá? No caso dele específico, ele precisava de alguma coisa talvez ainda mais forte. Tem mais forte? Claro que tem, tá? Mas então é algo muito importante que você tem que saber. Dedique-se ao mundo espiritual, porque é ele, no final das contas, que traz bênção para a sua vida. Por quê? Porque é a conexão com o Eterno. O Eterno é que manda para você todo tipo de bênção, todo tipo de salvação, seja física, seja emocional e seja espiritual. Então aqui está uma dica muito grande. Você hoje conheceu o Salmo, talvez que é o Salmo mais poderoso contra medo, contra más influências espirituais, contra anjos destruidores, contra energia negativa, contra pensamentos perturbadores que uma pessoa pode ter. Tudo isso dentro do Salmo 91, quando você ativa essa sua capacidade fantástica de ter toda a energia dos 72 nomes divinos, quando você ativa a sua conexão com Deus através do sobrenatural, do Keter, da coroa divina. E é quando você ativa os seus anjos da guarda, que de alguma forma podem estar adormecidos por conta dos seus atos. Então, algo fantástico, muitos segredos que foram finalmente revelados para o seu bem.